Boa noite, graça e paz, amém? Olha, não sei quanto a vocês, mas eu tenho sentido um mover nessa noite sobrenatural de Deus aqui, amém? Deus está trabalhando nesse lugar, eu tenho certeza que Deus está guerreando algumas batalhas, eu tenho certeza que Deus está operando, está curando, Deus está liberando aqui palavras, promessas. E se você ficar ligado, Deus vai fazer algo aqui, não porque somos nós, não porque sou eu, porque é o Ministério de Louvor, mas porque, como igreja, estamos dando liberdade ao Espírito Santo, amém? E Deus ainda tem mais, queridos, Deus ainda tem mais para nós. Abra sua Bíblia em Mateus 6:33. Nosso pastor Cláudio Santana ainda está de férias. Esses são os últimos dias das férias dele. Para você que nos visita, já foi cumprimentado, mas sinta-se à vontade, seja bem-vindo. Faça dessa casa aqui a sua casa, seu lar espiritual. E próximo domingo o nosso pastor já vai estar aqui conosco, se Deus assim permitir. Abra sua Bíblia em Mateus 6:33. É um texto muito conhecido, a gente vai estar lendo pouquinho. 6:33, amém. Você vai achando, você vai ficando de pé aí. Nosso irmão Antônio vai projetar ali. Isso, vamos lá? Eu vou ler a primeira vez, depois a igreja vai reler. Ok? Combinado? O mesmo verso. Eu vou ler a primeira, logo em seguida a igreja vai reler. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A igreja? Pai, estamos diante da Tua palavra que é verdadeira, a Tua palavra que é viva. Estamos diante de uma palavra que muda a nossa história, que muda o nosso viver, que muda o nosso agir. Não estamos diante apenas de um livro, de um autor famoso, conhecido, estudado, mas estamos diante da palavra do Deus Criador e Todo-Poderoso. E agora te pedimos que esta palavra que foi lida e que será lida possa ser uma verdade nas nossas vidas. E que essa palavra possa penetrar nos nossos corações, fazendo divisão daquilo que te agrada e daquilo que não te agrada. Para que aquilo que não te agrada possa ser retirado e para que os nossos corações sejam completos e cheios apenas das nossas atitudes e ações que louvam e engrandecem o Teu nome. Sinta-se à vontade no meio de nós, Pai. Porque não há outro, a não ser o Senhor, digno de receber tudo o que nós estamos fazendo aqui. Por isso, nós glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. A gente vai falar um pouco sobre o tema da igreja e sobre esse texto que o Senhor vem falando lá em casa. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ou as outras coisas, serão acrescentadas. A nossa igreja tem trabalhado nesse ano com um tema em obras. Deus está trabalhando. Então, temos ouvido mensagens que falam sobre construção, sobre uma obra, sobre reconstrução, sobre uma reforma. E isso tem feito eu, em particular, fazer uma análise sobre a minha vida. Toda vez que nós ouvimos uma palavra daqui de cima, toda vez que nós ouvimos o direcionamento de Deus através da igreja, eu creio que o Senhor, Ele utiliza do anjo dessa igreja para falar aos nossos corações. Então, quando o pastor trouxe esse tema, eu estou no período de pré-obra. Qual é o período de pré-obra? É aquele período que você analisa, começa a observar o terreno, vê o que precisa fazer, começa a planejar a obra para daqui a pouco começar a obra ou a reforma. Então, esses dias lá em casa têm sido os dias de observar, planejar,
pedir orientação a Deus sobre por onde vamos começar essa obra. Sabe como Neemias fez? Neemias, ele ouve lá no palácio que as cidades de Jerusalém tinham sido destruídas, que a cidade dos seus antepassados não existiam mais, estavam em ruínas. Então ele vai até o rei e fala: olha, eu preciso ir lá resolver, eu preciso ajudar o meu povo. E ele consegue as cartas, mais do que isso, ele consegue também autorização para levantar ofertas, para conseguir recursos, para a obra que ele tinha que fazer. Mas quando ele chega na cidade, a primeira coisa que ele faz, depois você lê lá o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo de Neemias, você vai ver que ele pega o seu cavalo e começa a rodear a cidade, passar pelos entulhos, e primeiro ele observa a real situação da cidade. Uma coisa é ouvirmos como está uma coisa, uma situação, um ambiente. Outra coisa é enxergarmos com os nossos próprios olhos. E era isso que Neemias estava fazendo. Ele já estava observando e começando a planejar o que ele ia trabalhar. Vamos voltar para o texto que a gente acabou de ler aqui de Mateus 6,33. Construindo uma vida de prioridade com Deus. É o tema que nós vamos falar nessa noite. Construindo uma vida de prioridade com Deus. A gente sempre ouviu dizer que no final dos dias, nosso tempo ou os nossos dias seriam abreviados. Você já ouviu falar isso? Eu também já ouvi. E parece que estamos vivendo estes dias, não é verdade? Dias que 24 horas não é mais suficiente para o tanto de tarefas e planos que nós temos. O dia começa e a gente tem muitas atividades para fazer, e essas atividades tomam o nosso tempo, e quando a gente vê, muito do que a gente planejou, a gente não consegue realizar. Cada dia que passa, percebemos que nossos dias estão cada vez mais ocupados. Parece que de verdade 24 horas não é o suficiente para tudo que nós temos. Assim como que parece que 30 dias ou 12 meses no ano também não são suficientes. Ou quem nunca aqui planejou fazer alguma coisa daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, quando você viu já estava em cima. Isso aconteceu comigo? Eu lembro que quando a gente fez curso de noivos, o nosso professor falou assim: ó, eu quero que vocês terminem um curso aqui, pelo menos com a data do casamento marcado. Ainda que mude, mas você vai marcar a data aqui, porque vamos fechar esse compromisso de verdade. E aí eu lembro que lá em casa a gente estipulou uma data bem lá na frente, sabe? Falamos assim, vamos jogar lá na frente, que aí vai dar um tempo bacana, legal. E quando a gente viu, já não estava tão bacana assim, porque a data já não tinha salão, e a gente ainda não tinha o dinheiro para a festa que a gente queria fazer. E aí foi necessário reorganizar, remarcar a data um pouquinho mais para frente. O que eu quero dizer com isso? Que me pareceu que o tempo, quando a gente planejou, era um tempo suficiente, longo, bem para frente. Mas conforme as atividades foram acontecendo, o tempo vai passando. Quando a gente olha, já se passaram muitos dias, muitos meses. É assim quando você tira uma prestação. Você faz uma prestação e fala assim, vou tirar em 10 vezes, em 12 vezes, 24 vezes. Quando você vê, já se passaram bom tempo. Um dia desse eu estava indo com minha esposa para a maternidade, hoje minha filha tem 3 anos. Estou falando da minha que tem 3. Muitos irmãos aqui devem falar assim, o meu tem 20, 30, já casou, já saiu de casa. Parece que foi ontem. Não é verdade? Os nossos dias, eles estão tão atarefados, estão cheios de atividade, e a gente não tem visto os dias passarem. Buscamos tempo para tantas coisas: estudar, trabalhar, viajar, passear, se divertir, ver um filme. Quem não gosta de ver um filme? Quem não gosta de ver uma série? Quem não gosta de ver um jogo de futebol, uma novela, um seriado? Nós buscamos tempo para poder fazer as coisas que nos agradam. Buscamos um tempo para uma viagem. Buscamos um tempo para estudar. Eu falo por mim, lá em casa, eu
comecei a estudar, só que o meu trabalho me exige muito tempo. Eu, às vezes, chego muito tarde de casa, eu falei, caramba, o que eu vou fazer com o estudo? E aí eu tive que parar um período para me organizar no tempo e tive que acrescer o meu tempo, ou seja, diminuir o tempo de sono para poder encaixar o tempo de estudo. E aí eu me peguei no tema que nós vamos falar um pouco. Eu reorganizei a minha agenda para encaixar o estudo na minha agenda, que é super ocupada. E um dia eu parei e me perguntei, ok, agora eu tenho 2 horas diárias de segunda a sábado para estudar, mas eu não parei para reorganizar o meu tempo de devocional. E esse texto me veio à mente. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E eu falei, pronto. O Senhor quer muito mais do que uma reorganização na minha agenda. O Senhor quer prioridade. Meu irmão, eu tenho certeza que se eu te perguntar quantas prestações faltam para aquilo que você tem financiado, tu sabe de cabeça. Eu tenho certeza que se eu te perguntar quanto tempo leva para quem está estudando, ou falta para a faculdade que você está fazendo, para a escola que você está estudando, você sabe de cabeça. Se eu te falar que vai abrir um concurso para você que está esperando aí, ou que é concurseiro, concurseira, que vai abrir um concurso daqui a um tempo, tu vai arrumar um jeito de estudar. Mas se eu te perguntar se o teu tempo com Deus está legal, se você acha que o teu tempo com Deus está suficiente, talvez, assim como eu, você vai perceber que nós temos colocado outras prioridades no nosso dia, que não tem sido o reino de Deus e a sua justiça. E quando eu falo de tempo com Deus, não é só o tempo lendo a palavra de Deus. Porque é complicado você ficar lendo 2, 3, 4 horas, sabe, por dia. Você tem os seus outros afazeres, mas não é só buscar a leitura de Deus, é buscar o reino de Deus. O reino de Deus é muito mais do que ler a Bíblia, é muito mais do que apenas orar. O reino de Deus, ele engloba o quanto você tem dedicado a sua vida para abençoar a vida de alguém, o quanto você tem dedicado o seu tempo para cumprir o propósito que Deus te chamou aqui na terra. Você sabe qual é o propósito que Deus tem para você? Você sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua família? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. A sua vontade vai muito além de separar um tempo devocional, irmão. Eu lembro que alguns anos atrás, assim que eu comecei o seminário, eu separei alguns dias da semana para cumprir o reino de Deus na minha vida. Eu tinha 2 dias na semana, que eram os dias que eu tinha separado no período da manhã. Um dos dias eu vinha para a igreja para orar com o nosso pastor e conversar um pouco com ele, saber se ele precisava de alguma ajuda, pedir orientação. E o outro dia era o dia que eu pegava o meu celular e mandava mensagem para os meus amigos, para os meus contatos, conversava, ligava. E de um tempo para cá, isso na minha vida, isso foi ficando de lado, porque outras coisas foram sendo priorizadas por mim. E o Senhor tem falado comigo, ei, é tempo de voltar a me colocar como prioridade, a colocar o reino de Deus como prioridade. Devido a todo esse nosso ativismo, nossa agenda cheia, compromisso, deixamos a desejar no tempo de investir ou de trabalhar para o reino de Deus. E todas essas coisas que enchem a nossa agenda, o tempo com trabalho, o tempo com estudo, o tempo para correr atrás de uma vida melhor para os nossos familiares, todas essas coisas deveriam ser adicionais e não prioridade. Sabe por quê? Irmão, projeta para a gente Mateus 6, 23. A gente vai ler do 23 ao 31. Mateus 6, do 23 ao 31. Evangelho de Mateus 6, do 23 até o 31. O 23 diz assim, vou ler por ali para a gente acompanhar certinho. Mas,
Se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pula para o 33 agora. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, quais são essas coisas? A roupa, o dinheiro, a comida. Todas essas coisas que a gente acabou de ler serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que a gente corre atrás, que a gente organiza a nossa agenda, a gente ocupa a nossa agenda, serão acrescentadas, porque o Senhor sabe da nossa necessidade, irmãos. A palavra de Deus em Mateus diz assim, você vê que os passarinhos não acumulam a comida, não estocam a comida, mas Deus sabe que eles precisam comer, e Deus dá. Os lírios do campo não tecem, não costuram, mas Deus dá ali uma roupa bonita, a flor é bonita, porque Deus sabe que ele precisa se vestir, ou que ele precisa estar bonito, com seu esplendor. Deus sabe da minha e da sua necessidade, irmão. Você já ouviu aquela expressão que diz assim, que enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha por você? Enquanto você está trabalhando para Deus, Deus está cuidando dos seus? Isso é uma verdade, irmão. É uma verdade. Ok, irmão Romo, então você está falando que eu tenho que largar o meu trabalho agora e viver apenas para o reino? Bom seria, meu irmão, bom seria. Mas eu também não sou louco para falar para você fazer isso. Porque eu sei que nem todos são chamados para fazer isso. O que eu quero dizer é que nós precisamos reorganizar as nossas prioridades e colocar Deus em primeiro lugar, irmão. Colocar o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade em primeiro lugar. Coloca o segundo slide aí, irmão, para você poder fixar o que eu estou falando aqui. O segundo slide vai dizer assim, Deus não quer ser um adicional em sua vida. Ele quer ser sua prioridade. Irmãos, não dá um jeito na tua agenda para adicionar Deus. Aí eu vou organizar a minha agenda aqui para colocar um tempo maior. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que quando você organize o seu dia, que ele seja o primeiro. Quando você começar a fazer os seus planos, que ele esteja em primeiro lugar. Quando você for viajar, antes de você ver o lugar que você vai, antes de você alugar a casa ou botar o combustível no carro para poder ir, ou alugar o carro, comprar as passagens, você chame Deus e fala assim, Senhor, eu só vou se o Senhor for. Senhor, compartilha comigo dessa viagem, compartilha comigo desse passeio. Deus quer ser a sua prioridade, meu irmão. Deus quer ser a prioridade na minha vida e na tua vida. Sabe, Deus não quer ser adicional. Quem compra lanche, você vem lá, vem o básico no lanche lá, você compra um hambúrguer. Aí vem
molho, queijo, ovo. Aí você pergunta, quanto é para adicionar batata? E para adicionar o bacon? Sabe, o adicional que você vai colocando e vai desconfigurando o lanche. Deus não quer ser isso não, irmão. Deus quer ser o principal. Deus quer que você vá ao encontro dele. Deus não quer que você adicione Deus nos seus dias. Moisés, ele fez exatamente isso que a gente está falando. Êxodo 33:15, irmão Antônio. Êxodo 33:15. Eu vou ler aqui, e o irmão vai projetar daqui a pouco para você acompanhar. Eu vou dar um tempo para você abrir a Bíblia primeiro. Diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Deixa eu só te colocar no contexto aqui. O povo tinha murmurado, o povo tinha, no bom popular, para você entender, se é que é possível, o povo tinha estressado Deus. Deus estava com o povo no limite. E aí Deus fala para Moisés, chama Moisés e fala assim: Moisés, deixa eu falar um negócio. Eu tô resumindo aqui, para você entender. Deus fala assim: Moisés, deixa eu falar um negócio. Não tem o lance da terra prometida? Tu vai. Eu prometi, não prometi? Vai com o povo. Sejam bênção lá naquele lugar, desfrute da terra. Mas eu não quero ir mais não. Vou mandar meu anjo, vou guardar vocês daqui até lá, mas esse povo já deu. Vai com eles. Vai lá, Moisés, vai na bênção, eu te abençoo e tu vai. Olha o que Moisés fala para Deus. Se não fores comigo, em outra versão vai ser assim: se a tua presença não estiver comigo, eu não vou. Meu irmão, Moisés está colocando Deus como prioridade. Não era a terra que Moisés queria. Deus era a prioridade de Moisés. Moisés estava falando: Senhor, se o Senhor não partilhar comigo desse sucesso, se o Senhor não estiver junto com o povo, nem vamos, Senhor. A gente fica aqui. Meu irmão, é colocar Deus como prioridade. É alguém que te chama para fazer alguma coisa, mas fala assim: ó, lá não pode falar de Deus não, tá? Nem vai, irmão. Como é que eu não posso falar de Deus? Ó, deixa eu te falar um negócio, vou te convidar para uma festa, mas lá, tu não pode falar de Deus não. Eu não vou. Eu não vou pregar, não vou fazer um culto lá, mas como assim eu não posso falar de Deus? Me aparece uma oportunidade lá e eu não posso falar? Que isso? Não, crente lá não é bem aceito não. Crente em tal lugar, não vai, irmão. Sabe por quê? Você tem que ser um referencial de Deus por onde você passar. Então, meu querido, vai, mas vá com Deus e leve a presença de Deus com você. Leve a presença de Deus com você, sabe? Nós temos passado por momentos tão complicados, momentos que a nossa vida tem escorrido pelos dedos. Essa pandemia tem mostrado para cada um de nós o quanto nós somos frágeis, o quanto o controle não está nas nossas mãos, irmãos. A última vez que eu preguei aqui na igreja foi no primeiro domingo desse mês. E alguns dias depois, eu contraí Covid pela segunda vez. E só descobri que contraí o Covid no final do Covid. Ou seja, passei meu período de Covid sem saber e pela segunda vez. Sabe, Deus tem mostrado que Ele que tem guiado as nossas vidas. E a primeira vez que eu contraí, eu tomei os medicamentos todos certinho, passei muito mal. Mas quando comecei a tomar os medicamentos, aquilo me melhorou, me fez bem. E dessa segunda vez, não, eu não tomei, porque eu não sabia. Mas Deus estava cuidando, irmão. Deus estava guardando. Sabe, tem algumas sequelas ainda? Tem, a garganta ressecada, o incômodo, ainda é uma sequela. Né? Você não consegue falar muito tempo, você tem que estar hidratando. Mas Deus tem zelado pelas nossas vidas, irmãos. Sabe, quando tu coloca Deus em prioridade, Deus cuida de tudo. Deus não cuida só de uma parte. Deus cuida da tua vida por inteiro. E a gente tem visto tanta gente se privado.
a pandemia tem nos privado. Claro, a pandemia vai nos privar de muitas coisas, mas ela não pode te travar, meu irmão, porque maior do que a pandemia é o Deus que você serve. Maior do que as dificuldades é o Deus que está do teu lado, meu irmão. Então não deixe que os problemas, o medo te trave. Ontem eu estava conversando com um irmão, ele falando sobre a pandemia, que essa semana que ele está voltando, já estamos em 2 anos praticamente de pandemia, e agora que ele está voltando para a igreja, por medo. E eu falei, meu irmão, eu também senti muito medo. Eu lembro que a primeira vez que eu subi aqui para pregar para um celular, que era para poder ser gravado, pastor Robson estava aqui, eu falei, pastor, dá uma segurada um pouco. Dá uma segurada um pouco, daqui a pouco eu gravo, porque as lágrimas vinham e ver a igreja vazia. Sabe, aquele sentimento de tristeza e de medo, porque era algo muito novo. Mas desde o primeiro dia, eu sempre falei isso lá em casa. Falei, nós vamos ter todo o cuidado possível. E tivemos, e temos até hoje. Mas o medo não vai nos parar. O medo não vai nos travar, nós vamos avançar em nome de Jesus. E nós temos feito isso, irmão. Nós temos colocado Deus como prioridade e temos avançado. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Gênesis 4, versículo 3 e 4, irmão Antônio. A gente vai ouvir um pouquinho sobre outra prioridade. Falei do tempo e o tempo está voando. Abel priorizou Deus na sua vida. Gênesis 4, 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta do Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Sabe, Caim fez uma oferta boa, não foi ruim. Ele não foi ruim, até brinquei com a minha cunhada esses dias. Falei que Caim levou uma oferta vegana e Abel uma picanha, né? Tá falando das primeiras partes gordas e Deus falou assim, prefiro, entre um hambúrguer de soja e a picanha, eu fico com a picanha. É uma brincadeira, mas Abel separou das primícias do seu gado. Ele colocou Deus como prioridade. Ele falou, nem sabia se ia ter mais cria. E na real, irmão, ele nem queria saber se ia ter cria ou não. Se não tivesse cria, não tivesse lucro, para Abel já estava bom, porque ele queria era entregar a primeira cria ao Senhor. Ele queria dar o de melhor ao Senhor. E é isso que Deus fez por nós. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o melhor que ele tinha. A prioridade de Deus fomos nós, irmãos. E Ele não espera nada menos do que isso. Que a prioridade das nossas vidas também seja Ele. Meu irmão, priorize Deus. É uma oferta que Deus está te pedindo? Oferta. Ah, meu irmão, mas eu não sei se eu vou ter ou se eu não vou ter. É Deus que está te pedindo? Dá, irmão. Dá. Ontem eu vi um testemunho que corrobora com isso que estou falando aqui. O irmão me contando que chegou numa situação que Deus falou assim para ele: oferta esse valor que você tem aí. E ele foi e falou: Deus, mas eu só tenho essa nota. É o que eu tenho para passar a semana. Mas Deus o incomodou, sabe? Ele foi lá, colocou o valor no envelope da igreja e foi para casa, não falou nada com a esposa, não falou nada com a família. E ficou pensando: Senhor, como é que vai ser meu dia amanhã? Depois de amanhã? Era o valor que eu tinha. Irmão, na mesma noite ele me contando que bateu um casal da igreja na casa dele. Irmão, eu queria orar com você. Podemos orar? Deus tem incomodado para a gente poder orar. E pode sim, abriu a porta, chamou a esposa, orou. E no final o casal pegou um envelope e falou assim: além de orar, Deus mandou te dar isso aqui também. Era o mesmo valor que ele tinha ofertado na igreja. Deus estava devolvendo, sabe por quê? Deus não queria o dinheiro, meu irmão. Deus queria ser prioridade. O dinheiro Deus devolveu. Deus não quer o teu dinheiro. Deus não queria
a carne que Abel ofereceu. Deus não queria os cereais que Caim ofereceu. Deus queria ser prioridade na vida deles. E Abel deu essa prioridade, Caim não. Por isso Deus aceita a oferta de Abel e não aceita de Caim. Prioridade, no nosso dicionário, significa a condição de quem ocupa o primeiro lugar, que tem preferência. E preferência tem a ver com escolha e decisão. Sabe a preferência do ônibus? Lugar preferencial. Uma grávida chega, você opta em dar o lugar ou não, é uma preferência. É uma escolha. E Deus está mandando você tomar uma decisão. Você quer colocar Ele como prioridade ou não? Você quer dar preferência ao Senhor ou não? É uma opção que uma decisão que você precisa tomar. Talvez você entrou aqui por essas portas com um problema. Talvez não, eu tenho certeza que muitos entraram aqui com algum problema porque o Senhor tem ministrado isso. Você viu no momento de louvor que o Senhor começou a trabalhar, o Senhor começou a entregar coisas a algumas pessoas, a curar. Então você entrou aqui dentro com algum problema e Deus está te falando: ei, me coloca como prioridade que eu resolvo o teu problema, meu irmão. Me coloca no lugar que eu devo ficar, que eu resolvo o teu problema, meu irmão. Sabe? É colocar como prioridade. O pastor Luiz Hermínio contou em uma de suas pregações que os seus filhos até hoje, antes de levar os filhos ao médico, primeiro liga para ele e fala assim: pastor, ora pelo meu filho que eu vou levar ele no médico. Sabe o que significa? Não é desconsiderar o poder dos médicos, mas é priorizar o poder de Deus. E ele fala assim: pai, ora porque eu creio que se o senhor orar daí e Deus atender, meu filho não precisa nem levar no médico. Mas também creio que se for preciso eu vou levar. Mas sabe o que é isso, irmão? É dar prioridade. A gente faz isso lá em casa. Antes de viajar, a Mayra deve estar lá embaixo. Antes de viajar, de sair, de ir no mercado, ou de ir em qualquer lugar, a gente ora a Deus. Fala: Deus, e aí, vamos ou não vamos? Você vem? Vamos. Senão a gente não vai, irmão. Eu lembro quando a gente foi comprar televisão lá em casa uma vez, a gente rodou em alguns shoppings para tentar comprar e nada dava paz. E a gente sempre voltava para casa sem nada. E aí meu irmão andava com a gente e devia falar assim: esse casal é doido. Vai e volta o tempo todo. Mas sabe, você não tem a paz. Era uma coisa simples. Mas a gente precisava colocar a prioridade em Deus, irmão. Tudo que você vai fazer, quer comer, quer beber, faça isso para a glória do Senhor. Meu irmão, coloca a prioridade, chama a Deus para partilhar do seu dia, do seu tempo. Senhor, meu tempo é assim, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, mas eu também quero me envolver com as coisas do Senhor. Então me dá um jeito, me envia alguém. Deus vai te enviar de repente alguém no teu trabalho, alguém na tua faculdade, alguém no teu colégio, alguém no teu curso, alguém na tua rua, alguém que você vai exercer o reino de Deus aqui na terra, irmão. Ei, Deus está falando, chega de ficar sentado nos bancos. Chega, irmão, é tempo de agir, de ganhar terra. É tempo de povoar, sabe? Atos 1:8 fala que nós receberíamos poder do Espírito Santo, mas não era para ficar em casa, não era para ficar sentado no banco, ouvindo uma palavra, um sermão, participando de um louvor. Não, era para anunciar o evangelho até os confins da terra, irmão. É para impactar a vida do meu irmão que está do lado. É para impactar a vida do vizinho que está na tua frente, do teu lado esquerdo, direito, atrás. É para isso que o poder do Espírito Santo é derramado sobre cada um de nós. Para chacoalhar esse mundo. Para que eles possam entender que só existe um caminho, um só Senhor, uma só salvação, irmãos. Eu não estou aqui para pregar algo que você vai sair daqui e vai falar: nossa, como o irmão Rômulo prega. Não é essa a minha intenção, meu irmão. Se você veio com essa intenção para cá, para ouvir a palavra do Rômulo, do pastor Robson, ou de qualquer outra pessoa, desculpa te frustrar, mas nós não estamos aqui para trazer uma palavra que agrada o teu coração. Nós estamos aqui para poder trazer uma palavra que te incomode a avançar, sabe? Assim como essa palavra tem me incomodado, como essa palavra dentro de mim tem me incomodado, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que você saia daqui dessa noite incomodado em melhorar, em avançar, em priorizar o Senhor. Nós estamos aqui pregando a um Cristo que foi, mas que está voltando, e que a cada dia a sua volta está mais próxima.
Esse é o papel da igreja, meu irmão. O papel da igreja não é dizer que tu vai ficar bem e que tua vida financeira vai ficar legal. O papel da igreja não é dizer que você vai vestir uma roupa bacana, que você vai colocar um sapato descolado. Porque tudo isso é adicional. Tudo isso o Senhor vai te dar se você precisar, irmão. O papel da igreja é te mostrar que você veio ao mundo com um propósito e que você precisa cumprir esse propósito. Esse é o papel da igreja. É abrir os teus olhos espirituais para que você possa entender que Deus tem um propósito na sua vida. Abra a sua Bíblia em Lucas 10, nós vamos ler do verso 38 a 42, bem rapidinho. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Estou abrindo aqui também. Lucas 10, de 38 até o 42. É uma história muito conhecida, eu vou ler rapidinho aqui, que você já conhece a história. Que fala sobre Marta e Maria. 38 diz assim: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Fala para ela. Fala para ela me ajudar. Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, com os adicionais. Você está preocupada com aquilo que eu vou adicionar na vida de vocês. Todavia, apenas uma é necessária. Qual é a necessária? Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu buscar o reino de Deus e a sua justiça. E Marta, as outras coisas. Não há problema em outras coisas. As outras coisas só não podem ser prioridade nas nossas vidas. Não há problema em querer ter uma roupa bacana. Não há problema em querer ter dinheiro. Não há problema em querer ter uma comida boa, em poder comer coisas boas. Há problema em trocar a prioridade das coisas. Em deixar de cumprir a vontade de Deus para buscar essas coisas. Por isso, o primeiro passo para reconstruir uma vida de prioridade é: priorize Deus. Coloca Deus acima de tudo, meu irmão. Coloca Deus em primeiro lugar em tudo que você vai fazer. Tudo você coloca Deus em primeiro lugar. Eu vou trabalhar, o meu trabalho eu vou ganhar alguém para Jesus. Eu vou falar do amor de Jesus no meu trabalho. Eu vou abrir uma rede social, irmão, abra a rede social. É o que? Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Que a tua rede social converta alguém. Trabalha nisso, irmão. Isso é colocar uma prioridade. Aí tu abre a rede social do crente, tem foto, texto de tudo, menos da palavra de Deus. O cara nem sabe que ele é crente. Às vezes é um comediante, um coach, qualquer outra coisa na rede social, menos um agente do evangelho. Você sabe, você entendeu onde eu quero chegar? Não é a rede social que é o problema, é a prioridade. Às vezes você não coloca Deus como primeiro lugar. Há poucos dias atrás eu excluí uma das minhas redes sociais. Eu olhei as minhas últimas publicações, eu não tinha publicação há mais de 2 anos. E servia para eu ficar vendo, perdendo tempo. E aí eu fui abrindo meu celular, a configuração, ver quanto tempo eu perdia naquela rede social. E eu vi que era um tempão, hein? Eu falei, estou publicando nada aqui. Estou aqui perdendo meu tempo. Fui lá no meu celular e desinstalei. Falei, menos uma coisa para trocar a prioridade de Deus. Menos uma coisa para roubar o tempo que eu deveria dar ao Senhor. Sabe, meu irmão? A palavra de Deus diz que se a tua língua te faz pecar, corta ela. Se é a tua mão, arranca ela fora. Se é uma rede social, se é um Netflix, se é a série, se é o futebol, para com ele, irmão. Senão Jesus volta e tu fica assistindo Netflix, futebol, novela, Big Brother. Tu fica de boa, Jesus não se mete nisso não. Ele vai falar, tu quer ficar assistindo? Fica. Só que quando eu voltar, tu fica também. É uma escolha sua, decisão sua.
Eu não estou falando que você assistir uma série ou qualquer programa de televisão seja pecado. Eu estou falando que quando a gente troca a prioridade, o problema está aí, meu irmão. Tem muito crente que fala, eu não assisto Big Brother. Eu não assisto. Não estou dizendo que é. Eu não assisto. Mas perde um tempão aí no Facebook, no Instagram, vendo um monte de baboseira, um monte de coisa que não presta, vendo um monte de coisa que não só não edifica, como destrói a tua vida, a tua família, as tuas emoções. E aí condena quem assiste A, B, C ou D. Mudou o quê? Você entende? Que às vezes nós substituímos Deus por algumas coisas que eram para ser adicionais às coisas. Às vezes é o nosso trabalho que tem tomado o lugar de Deus, irmão. Eu peguei um trabalho aqui que é de domingo a domingo e eu preciso desse trabalho. Amém. Assiste o culto online então, já que você não tem tempo. Mas sabe, aí o trabalho te toma todo o tempo, você não tem mais tempo para adorar o Senhor, para ler a Bíblia, para ir à casa do Senhor, para ministrar na vida de alguém. Ei, meu irmão, aí eu quero ser radical. Sai desse trabalho. Se ele não está te dando tempo para Deus, se ele está tomando a tua prioridade, meu irmão, pula fora. Pula fora porque Deus vai te abrir outro lugar. Deus vai te dar a oportunidade de um lugar onde você pode colocar Ele como prioridade, meu irmão. Ué? Deus quer ser prioridade, mas Ele sabe que você precisa das outras coisas também. As outras coisas estão incluídas, estão embutidas no texto que a gente está lendo. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 12, agora do verso 15 ao 21. 12, do 15 ao 21. É uma outra história muito conhecida. Mas vai falar um pouquinho sobre prioridade também. Eu já estou caminhando para o fim aqui. 12, do 15 ao 21. Verso 15 diz assim. Isso, 12. Verso 15. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem que não consiste na quantidade dos seus bens. E o verso 16. Então, lhes contou esta parábola. Jesus contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. O verso 19. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Esta mesma noite, a sua alma, a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? E para encerrar o verso 21, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Assim acontece para quem bota a riqueza como prioridade e não Deus como sua prioridade. Sabe o que Jesus está falando nessa parábola aqui? Tem um camarada que trabalha, coloca a prioridade dele, o trabalho, o dinheiro e os bens. E uma hora vão falar assim, ei, camarada, tua hora chegou. É hora de partir. Isso tudo que você trabalhou fica para quem? Quem vai desfrutar? Meu irmão, troca a tua prioridade se ela não for o Senhor. Troca a tua prioridade se ela não for Deus. O verso 21 é bem claro. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Seja pobre para o mundo, mas rico para Deus, irmão. Deixe de ganhar bens para o mundo. Se o bem vai te afastar, lembra da história do jovem rico? Mestre, Senhor, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? E aí Jesus fala, faz isso, isso. Eu já faço tudo isso. O que mais que eu preciso fazer? Jesus falou, opa, calma aí, ele tem a prioridade com o dinheiro, vende tudo que tem. E aí ele fala, aí pegou pesado, né? A Bíblia fala que ele vai embora triste. Sabe por quê? Porque ele não queria trocar a prioridade dele. O último ponto é persista. Tiago 1, 2 e ao 4. Tiago capítulo 1, versos de 2 a 4. Diz assim a palavra do Senhor.
Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. Não desista, insista, persevere, irmão. 3 passos para reorganizar a nossa vida, para colocar Deus como prioridade. O primeiro, priorize Deus. O segundo, organize seu tempo. E agora, persista. Persista. Não desista, porque Deus está com você e você vai conseguir. Charles Duhigg é um autor do livro chamado O Poder do Hábito. E nesse livro ele diz que 21 dias são necessários para que uma atitude repetida se torne um hábito. Ah, mas a minha vida foi toda assim, eu não sei como começar a me organizar. Eu tenho feito isso. Tem um aplicativo, vou fazer merchan aqui, mas é muito bom, da Bíblia chamada YouVersion. É uma versão da Bíblia que tem planos de estudos, e eu uso ela há algum tempo. E tem muitos planos de 21 dias, exatamente por causa disso aqui. Sabe para quê? Para que você comece a tornar hábitos saudáveis na tua vida. Ah, irmão, eu não sei nem como é que baixa esse aplicativo. Beleza, então eu vou te dar uma dica agora. A partir de hoje, comece a mudar os seus hábitos. O que você quer priorizar na sua vida? É a vida de oração? A partir de hoje, durante os próximos 21 dias, separe um tempo para orar. Todos os dias. 5 minutos, 10 minutos, eu não sei qual é o tempo que você vai orar, mas separa um dia e um horário. A partir de hoje, todos os dias, 6 da manhã, 5 da manhã, 4 da manhã, 10 da noite, 11 da noite, 3 da manhã, não sei a hora que você vai levantar. Durante 21 dias, faça isso. E eu tenho certeza que depois desses 21 dias, sem você perceber, isso vai se tornar um hábito na sua vida. É ler a palavra de Deus, faça isso, irmãos. É visitar alguém, faça isso. É ligar para alguém, mandar uma mensagem para um irmão da igreja, um novo convertido, um visitante, alguém que começou a caminhar na fé, faça isso, irmão. Mude seus hábitos, não desista, persista. Porque é assim que nós vamos conseguir trocar as nossas prioridades. E aí tem um trecho da música, uma música que eu gosto muito, que é a música Senhor do Tempo, do Paulo César Baruch, em cima do texto de Mateus 16, 26, que a gente não vai ler. Eu separei uma frase da música, está aí no slide, irmão. É o último slide, se eu não me engano. Diz assim: de que vale ao homem, a qualquer homem, ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder? De que vale ao homem, a qualquer homem, ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder? Para pensar, meu irmão. Tudo que você está construindo, se Deus te chama hoje, qual o legado que você tem deixado? Qual o legado que vai ficar? Quais as lembranças que vão ter sobre você? Quantas vidas terão sido impactados pela sua vida? Quantas pessoas terão conhecido melhor a Cristo por causa do seu testemunho de vida? Sabe por quê, irmão? Os bens vão ficar. A roupa, o relógio, o carro, a casa, vai ficar. Mas o legado espiritual que você pode deixar na vida de alguém, esse vai permanecer. Então invista tempo naquilo que realmente vale a pena investir. Invista tempo nisso, irmão. Está ali o texto ali, depois se você quiser guardar, escrever. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder? Não perca o precioso tempo que Deus tem dado a você buscando coisas que não deveriam ser prioridades na sua vida. Buscando resolver problemas que para você parece impossível, mas que Deus resolve assim, ó. Confie em Deus, entregue sua vida ao Senhor. Totalmente. E Ele vai fazer o resto. A partir de hoje, priorize aquilo que realmente vale a pena. Coloque o Senhor e as coisas do reino como prioridade da sua vida. E deixa
que os adicionais Ele coloca para você sem cobrar nada. Olha que benção. Ele vai colocar todos os adicionais. Ele vai te dar aquilo que você precisa. Curve sua cabeça, enquanto eu vou pedir para o Ministério de Louvor se aproximar. E nós vamos orar. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor tem falado, o Senhor tem bradado nos nossos corações, e nessa noite então o Senhor tem feito algo diferente. O Senhor tem movido céus e terra por nós, e o Senhor tem nos feito perceber, nos deu a oportunidade de perceber o que o Senhor está fazendo. Porque o Senhor faz muitas vezes e nós não sabemos. Mas hoje o Senhor tem se permitido se revelar a nós, e nós temos visto o teu agir nesse local. E por isso nós te pedimos, Deus, seja prioridade nas nossas vidas, Pai. Toma o teu lugar, o lugar que sempre deveria ser seu, Pai. O controle das nossas vidas está nas tuas mãos. Ó Deus, que as dificuldades não nos afastem, que o dia a dia não nos afaste, Senhor, que o medo, a insegurança, isso não nos afaste da tua presença, que isso não roube o controle das nossas vidas, Senhor. Pelo contrário, Pai, que tudo isso nos impulsione a entender que sem o Senhor nós não conseguimos nada, sem o Senhor não podemos fazer nada, sem o Senhor nós não vamos chegar a lugar algum. Ó Pai, eis a tua igreja aqui entendendo que precisamos reorganizar as nossas vidas, e por isso, Jesus, eu te peço, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia pelo tempo que nós desperdiçamos, Senhor, correndo atrás de coisas vãs e deixando de priorizar aquilo que o Senhor sempre quis que fosse prioridade em nossas vidas. Que a partir de hoje possamos, Deus, nos importar mais com os nossos irmãos, possamos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo possa ser alguém importante. Que possamos buscar a entender o que o Senhor quer para cada um de nós. E deixar que a sua justiça seja feita nas nossas vidas. Pai, eu tenho certeza que muitos entraram por essa porta esperando ouvir uma palavra diferente dessa. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo que ministrou no meu coração esta palavra está trabalhando na vida dessas pessoas que talvez tiveram a sua expectativa frustrada, mas que vão entender que esta era a palavra que o Senhor tinha para esse momento e para a tua igreja, e que essa palavra seja uma verdade em nossas vidas, não seja apenas um discurso bonito, mas seja, Deus, algo vivido por cada um de nós. Ó Deus, liberta quem precisa ser liberto, Pai. Cura quem precisa ser curado, salva quem precisa ser salvo, resgata quem precisa ser resgatado. Mas Deus, não retire a tua presença de nós. Assim como Moisés orou e pediu, nós também pedimos. Não nos deixe ir sem que o Senhor vá conosco. Não deixe aqueles que entraram por essa porta querendo um renovo, querendo algo diferente, voltarem da mesma maneira. Pelo contrário, que voltem sentindo o teu toque, sentindo o agir do teu Espírito Santo, sentindo que suas vidas foram transformadas nesse lugar.